Meu querido irmão, minha querida irmã catequista, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso retiro espiritual online. E as motivações e as meditações de hoje, nós iremos retirar do capítulo 21, versículos de 15 a 17 do Evangelho de São João. Jesus é tudo para nós. Isto pode ser uma afirmação, mas também pode ser uma pergunta. E que queira Deus que ao término deste nosso retiro possamos responder com verdade, com o coração a esta pergunta. Então nós nos colocamos diante desta cena do Evangelho de São João. Vamos, em um primeiro momento, em uma introdução, pensar o contexto em que acontece este diálogo entre Jesus e Pedro. Então nós vamos direcionar o nosso olhar sobre esta cena. Cristo ressuscitado está de pé no mar de Tiberíades, à beira do mar. E de longe ele avista a barca de Simão Pedro, com os discípulos de Jesus também ali presentes. Então eles parecem voltar àquilo que faziam antes. Parece uma tentação de querer voltar atrás naquilo que Jesus havia pensado para cada um deles. No entanto, o que nos chama a atenção é a voz de Cristo que vai dizer a eles que novamente não tinham pescado nada, mas que, por causa da voz de Jesus, este homem que está ali, este Pedro, mas também os discípulos de Jesus de Nazaré, lançarão a rede à direita, sendo obediente à voz de Jesus que lhes pedia. E então eles irão pescar. E é neste momento que João, o discípulo amado, vai dizer a Pedro: olha, é o Senhor. E este vai se lançar ao mar para ir ao encontro de Jesus. E esse Jesus será encontrado na beira do mar de Tiberíades, com brasas acesas e nelas o peixe e o pão. E assim Jesus vai mais uma vez lembrar da partilha. Então é muito importante aqui perceber, são muitos os discípulos, no entanto, o texto só fala de um peixe e um pão. É a força de Cristo, a partilha. O Cristo ressuscitado nos ensina a partilhar daquilo que nós temos. Então é muito importante entrar dentro desse contexto para então chegar neste diálogo, o diálogo que Jesus vai iniciar com Pedro. É muito interessante que Deus, na pessoa de Jesus, tenha a intenção de iniciar um diálogo. É sempre Ele que vem ao nosso encontro. Infeliz daquele que pensa que se encontra com Jesus. Como no Evangelho de hoje, Ele está sempre de pé, à beira do caminho, nos esperando. Nós nunca iremos ao seu encontro sem que Ele se faça encontrar no nosso caminho. Então, o Evangelho de hoje se coloca diante desta realidade. E aqui nós vamos entrar no versículo 15 do capítulo 21 do Evangelho de São João, onde nós podemos ler assim: quando terminaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Vai ser enviado também, juntamente com este retiro, uma folha que o padre preparou para que você consiga perceber no texto original algumas coisas que no nosso idioma não é possível perceber. Então, na língua grega existem 3 formas de se falar amor: o eros, o filia e o ágape. Então, estas são as 3 formas. Destas 3, 2 são usadas neste texto. Então, na verdade, é como se Jesus perguntasse deste modo a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estas coisas? A impressão que se dá. Amar mais do que aquele trabalho que ele exercia como pescador. As coisas, as atividades, o seu trabalho, aquilo que ele poderia fazer de sua vida. E a resposta de Pedro, diante desta palavra de Jesus, Jesus pergunta a Pedro sobre o amor ágape, o amor que é capaz de dar a sua própria vida pelo outro. No entanto, Pedro responde para Jesus com o amor filia, o amor do amigo. Este também é um amor muito importante, isso não desmerece, mas não foi esta a pergunta que Jesus fez a Pedro. A impressão que temos é que esse Jesus quer que Pedro possa dar daquilo que ele recebeu de Deus, o grande amor que Cristo teve e tem por ele e por cada um de nós. Então, por isso, este texto nos traz esta lembrança de que Jesus colocou toda a sua confiança em nós e ele conta conosco. Quando nós perguntamos, ora, por que Deus deixou de fazer isto? Na verdade, a pergunta a ser feita é: por que nós não fizemos isto? A quem estávamos esperando? Então, a palavra de Deus que nos conduz neste nosso retiro nos leva a esta compreensão. E mais uma vez, por uma segunda vez, Jesus vai perguntar a Pedro. Depois, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Então, aqui nós nos deparamos com esta realidade. Este Cristo pede fidelidade para depois dar um povo para ser pastoreado, ou seja, para ser cuidado por cada um de nós. Então, este versículo seguinte nos mostra, mais uma vez, um Jesus que insiste de que Pedro é capaz de dar uma resposta maior do que esta. Pois a ele foi dado conhecer o segredo do reino de Deus em Jesus de Nazaré. Seu amor capaz de deixar-se aniquilar para salvar o seu povo. E aqui nesta breve reflexão, vou deixar 2 breves perguntas para a meditação. O que nos desanima ainda em nossa missão de catequista? Como posso me entusiasmar novamente por Jesus? Segunda, o que estou disposto a perder por Jesus? Pode existir um amor sem compromisso com Jesus e seu reino? Então, estas nos são as perguntas para este momento de meditação. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, o seu coração, e que você possa vivenciar e experimentar o sabor que tem a palavra de Deus na nossa vida. Deus lhe abençoe.